sobre ventilação mecânica é que esses pacientes eles se beneficiam, né? Tem se utilizado, tem se estudado muito ventilação mecânica no contexto do coronavírus, certo? E uma das estratégias que está sendo utilizada são os princípios da ventilação mecânica protetora. Quais são esses princípios? É você ventilar esses pacientes com baixos volumes. Não importa o gás carbônico, o PCO2, tá? Você só vai corrigir o PCO2, pensar em corrigir o PCO2 quando esse gás carbônico tiver níveis exorbitantes, a ponto de interferir no pH do tampão sanguíneo, pH sanguíneo, certo? Um pH abaixo de 7,15, você já pensa em corrigir o gás carbônico, mas até isso você deixa a chamada hipercapnia permissiva, porque pacientes com ventilação mecânica protetora, isso está sendo estendido, né? Isso é uma terapêutica que veio dos pacientes com pulmão de SARA, né? Que é uma doença parenquimatosa inflamatória. Então, se estendeu esse tratamento atualmente para os pacientes do coronavírus. Então, a gente ventila em baixos volumes, 6 ml por quilo ou do peso corporal previsto, mas não é o peso real, não é 6 ml por quilo do peso real, não, certo? Existe essa fórmula aí que vocês estão vendo aí nos slides, né? 0,91 vezes a altura em centímetros. Isso você encontra em qualquer aplicativo, no site, na internet, fácil. Então, você vai calcular o peso corporal previsto, não é o peso real. Vou ventilar esse paciente com 6 ml por quilo. Por exemplo, se o paciente tem 50 quilos, 300 ml, tá? Ou até menos, dependendo do caso, tá? Em relação a PIP, não se faz manobras de recrutamento alveolar. Isso tem sido bastante controverso e já recentemente, alguns anos, alguns trabalhos têm mostrado que as manobras de recrutamento alveolar podem aumentar a morbidade e mortalidade dos pacientes. Então, o que a gente vai usar vai fazer a titulação da PIP através do protocolo ARDS-NET, tá? Se você encontra facilmente na internet também, onde existe uma correlação de PIP e FiO2, tá? Então, por exemplo, o paciente que precisa de um FiO2 de 50%, você colocaria aí, ó, uma PIP de 10 e assim por diante, de acordo com essa escala, tá? Você mantém uma oxigenação acima de 88%, 90%. O paciente não precisa ter 100% de oxigênio. Ninguém tem 100% de oxigênio. Se eu botar o oxímetro meu agora, vai dar 96, 97, 98. Não tem 100%, tá? E você vai individualizar, claro, entre cada paciente. Pacientes com DPOC têm suas características. É um paciente que tem uma hiperinsuflação pulmonar, tá certo? Gestante, ela já tem uma diminuição do tórax, entendeu? Então já tem uma diminuição da complacência pulmonar devido ao aumento da pressão abdominal. Então cada paciente ele vai ter sua particularidade, certo? Mas em especial esse tipo de ventilação, uma consideração tem que ser dada em relação à frequência respiratória. Esses pacientes geralmente eles não precisam de frequências respiratórias muito altas. Vai ter uma frequência respiratória aí abaixo de 35, tá? Você tenta estabelecer uma frequência respiratória abaixo de 35, tá? E uma pressão de platô abaixo de 30 centímetros de água. O que seria essa pressão de platô? Você ventilando, por exemplo, a volume corrente, outra coisa, não existe preferência. Ventila a pressão ou volume, não importa, tanto faz, um ou outro, tá? Quando você vai manejar um paciente ruim como esse, um paciente que é difícil de ventilar, dá-se uma preferência, pelo menos nos locais que eu trabalho, a ventilar por volume, porque você deixa bem estabelecido o volume que você quer dar, porque é o princípio da ventilação mecânica protetora, baixo volume, né? E consegue ter segurança em relação a esse parâmetro, tá? Vai fazer uma pressão de platô abaixo de 30, então você vai fazer uma pausa inspiratória com o paciente bloqueado, né? E vai ver como é que esse ar está se reacomodando dentro da arquitetura pulmonar. Ele se reacomoda e vê lá que a pressão de platô vai dar, por exemplo, aí, sei lá, deu 35, digamos. Se a pressão de platô estiver muito alta, por exemplo, acima de 35, você pode fazer o quê? Você pode diminuir ainda mais esse volume corrente, para que essa pressão de platô fique abaixo de 30, tá? Se mesmo assim esse paciente com a titulação da oxigenação com a PIP, volume corrente baixo, tá certo? Pressão de platô, você está tentando botar abaixo de 30 e ele não consegue oxigenar bem, o que se tem feito é a ventilação em posição prona,
Esse paciente é virado e começa a ventilar em posição ventral. Isso acontece, não vai acontecer na anestesia, isso vai acontecer na cirurgia, tá certo? Quando for fazer o desmame, evitar desmame em peça T, que é uma peça aberta, a peça T, você tem um tubo do paciente, bota um fluxo de oxigênio em torno de 5 litros de oxigênio e a outra parte aberta. É um método de desmame de ventilação mecânica, é válido sim, mas hoje em dia você pode desmamar a ventilação mecânica num sistema assistido, né, numa ventilação assistida, por exemplo, um PSV, ventilação com pressão suporte, sem deixar esse ar contaminando tanto o ambiente. E evitar nebulizadores, tá?